Eu sou Graça Aticum, sou indígena, professora, liderança do povo Aticum, conselheira local de saúde e também ativista da juventude Quirimbaus. Então, relacionado à história do povo Aticum e à origem do nome, né, nós sabemos que o povo Aticum sempre viveu às margens do Rio São Francisco. O que ocasionou da gente estar hoje localizado como referência um complexo de serras, como a Serra Humã, a Serra Grande, também conhecida como a Serra das Crioulas, e outras serras, é justamente a questão da perseguição, né? Nossos antepassados, eles foram perseguidos, mortos, foram massacrados pelo homem branco, e isso fez com que a gente voltasse para o nosso lugar de origem, que é próximo às serras. A principal serra de referência é a Serra Humã, e a Serra Humã, ela também tem uma história bem interessante, porque ela remonta um processo histórico que vem desde tempos imemoriais. Então o povo Aticum hoje ele tem esse nome porque se deu num trabalho com os nossos mais velhos, onde um encantado de luz, ele deu sinal para as pessoas que estavam no momento dançando e cantando o nosso toré, por ser Aticum um grande guerreiro que existiu dentro do nosso território muito tempo atrás. Então Aticum, ele se deu por meio de um trabalho. Ser indígena Aticum está sempre fortalecendo a nossa cultura, né? Sempre quando somos perguntados relacionado ao que define o povo Aticum, o que define ser indígena Aticum, a gente está sempre buscando estar junto aos mais velhos, principalmente, porque são eles quem nos dão sustento em termos de passar experiência, são nossas âncoras, e também a questão do fortalecimento da nossa cultura e história. Então, juntamente com os mais velhos, focados na oralidade, na transmissão de conhecimento que eles nos repassam, faz transparecer o nosso ser indígena Aticum. Também voltado para a questão das lutas, né? Quando a gente tem uma base fortalecida, a gente sai para a luta também de maneira fortalecida. E isso acaba também fazendo com que os nossos mais jovens possam ter sempre inspiração, né? E acabam aí construindo a sua identidade, um fortalecimento na nossa história. Um dos tuantes, na verdade, que mais define a história de Aticum é a questão do meu Aticum está muito alegre. É um tuante que remonta a tempos imemoriais, é um tuante que foi criado pelos nossos ancestrais, pelos nossos antepassados. E esse tuante, ele é bem nítido na nossa cultura, né? E que os nossos mais novos precisam aprender ele. Meu Aticum está muito alegre, é de ver seus índios em cima da serra. Então esse é um dos tuantes mais antigos e um dos mais cantados dentro do nosso povo. Então, como sabemos, os povos indígenas do Nordeste foram os primeiros que sofreram com os impactos, com a questão da invasão ao território indígena aqui no Brasil, né? Como nós sabemos, as margens do Rio São Francisco tinha grandes nações indígenas. Com a invasão do homem branco, aí começaram as várias transformações. E diante de todas as transformações, é o que justifica da nação indígena Aticum, não somente a nação indígena Aticum de Pernambuco, mas também os povos indígenas do Nordeste de uma maneira geral, né? Como foram os primeiros a sofrer com impactos e devido às grandes transformações, nós vamos ver indígenas de todos os tipos físicos, diferentemente do que nós vamos encontrar na região do Norte, juntamente com as populações originárias do Norte. Então, aqui no Nordeste,
nós podemos observar vários tipos de indígenas, né? Indígenas de cabelo cacheado, indígenas de cabelo crespos, indígenas de cabelo liso. Também podemos observar na questão da cor da pele, né? Nós já vamos ter indígenas pretos, indígenas brancos, vamos ver indígenas também da cor parda. Então tudo isso aí foi relacionado às grandes transformações, à questão da mistura, a mistura de raças. Os indígenas que aqui já estavam, com a invasão do homem branco, adentraram ao nosso território os povos europeus, em seguida os povos africanos. Então, nós podemos observar essa mistura de cores, a mistura de raça que a gente vai observar aqui dentro dos territórios indígenas, principalmente aqui na região Nordeste. E aqui no povo Aticum não é diferente, né? Podemos observar os tipos físicos diversos que se elaboram em todos os territórios indígenas. Então aqui dentro do território de Pernambuco nós temos 13 povos indígenas. Cada povo indígena ele traz um símbolo, né? As simbologias. Nós temos várias simbologias indígenas, mas aí cada povo, observando a sua vivência, identificou, né, um símbolo. E esse símbolo ele identifica o povo não somente dentro do território, como também fora dele. Então o povo Aticum, ao observar as suas vivências, viu na natureza um símbolo que ele é muito importante para nós, que é o caruá, né? É uma planta resistente, não somente no inverno, mas também na seca. Essa planta ela tá lá firme e forte. E assim a gente vê também o povo Aticum, um exemplo de resistência. Então lá em 1999, quando estavam criando a Copipe, Irandiba, Carnalbeira da Penha e Salgueiro, que é o nosso lugar de fala, né? Então as professoras que estavam no momento, nessa reunião lá em 1999, fizeram essa observação. Por ser o caruá uma planta abundante dentro do nosso território, símbolo de resistência, é um grande símbolo também na produção de artesanato, da fibra do caruá que a gente produz a nossa vestimenta, que é a saia, é da fibra do caruá que a gente observa os artesãos produzirem o aió, que é essa bolsa, uma espécie de trançado que faz parte do nosso artesanato. E também porque por meio dessa fibra a gente consegue, né, adoçar a questão da fonte de renda dentro das nossas comunidades. Então ela traz essa grande simbologia, não somente porque faz parte da natureza, mas também por garantir o sustento de muitas famílias. E aí repassando uma grande mensagem para nossos curumins, para as gerações que ainda estão por vir, para as gerações que já estão por aqui, que possam ouvir o chamado dos mais velhos, que possam aprender a nossa cultura, possam aprender a dança do toré, porque é com o toré que nós nos fortalecemos. O toré é um grande símbolo de resistência e é um grande símbolo que resistiu às perseguições do homem branco. E por isso nós temos também como simbologia política, porque por meio dele que a gente vai em busca de melhorias para o povo, dançando o nosso toré. Então, que as populações mais novas que estão por aqui, que possam ouvir o chamado dos mais velhos, possam respeitar os mais velhos e respeitar a Mãe Natureza também, porque a Mãe Natureza ela nos dá tudo que o indígena precisa. E
se a gente não buscar respeitar o meio ambiente, o meio que nos cerca, com o tempo ela vai nos dar o troco, né? Então é muito importante estar fazendo essas colocações para que as crianças, os jovens, as populações que estão para chegar possam encontrar também os indígenas aqui, fortalecendo a sua cultura, fortalecendo a sua história, baseado sempre no respeito aos nossos mais velhos. É importante ressaltar que todo o território onde hoje está localizada a cidade de Salgueiro era território indígena, né? A historiografia mostra nos documentos onde cita a grande nação Cariri. E a grande nação Cariri é nada mais, nada menos do que hoje nós, o povo Aticum, que habitamos aqui no território salgueirense, né? Vivemos aqui no espaço rural, em 11 comunidades indígenas, e a nação Cariri, que é citada nesses documentos antigos, é hoje o povo Aticum, né? Então a grande nação Cariri que é citada é que eles reuniram, na verdade unificaram todas as populações indígenas, eram chamadas de nação Cariri. Mas nós sabemos que existia um grande complexo de povos e ali eles faziam as suas confluências, né? Suas trocas de saberes, e o povo Aticum estava dentro também dessa nação. E hoje o povo Aticum é justamente nós que vivemos aqui no município de Salgueiro. Eu sou indígena Aticum. Eu sou indígena Aticum. Eu sou indígena Aticum. Eu sou indígena Aticum.